Gravando, teste som. Olá, andei sumida. Andei também editando pra caramba. Já tô inclusive publicando aí alguns podcasts dessa série que a gente está fazendo sobre o Zangmu, né? Caso você acompanhe o meu trabalho, o que é provável, afinal você veio escutar aqui, né? Pois é, 10 anos, cara. 10 anos fazendo podcast. 10 anos é uma marca que, claro, a gente acaba sendo uma egotrip, né? A gente falar sobre isso, já que é um projeto que, quando é a gente mesmo falando sobre o que a gente criou, né? Mas como é que a gente se sente, né? Eu fiquei refletindo isso daí, né? Se o teu trabalho é relevante, se é importante mantê-lo, né? Porque, querendo ou não, você acaba abrindo mão de algumas coisas, né, para poder ter um podcast, mesmo você tendo uma periodicidade muito correta, né, que acho que nunca foi lá o nosso caso, porque eu ficava volta e meia, acontecia alguma coisa, eu não conseguia publicar, né. Hoje eu acho que está mais fácil de manter a periodicidade, eu pelo menos me desafiei, né. Eu lembro quando eu resolvi falar de Além da Imaginação, que eu iria publicar podcasts todas as segundas e sextas, né? Para poder fazer um projeto andar, que, poxa, 36 episódios, aí veio a série nova, né? Isso falando de coisas atuais, né? Aí veio a série nova e caramba, a gente no final foi olhar para trás e já tinham se passado 4 meses, né? Mesmo publicando 2 podcasts por semana, fora os podcasts da temporada mais recente aí do Jordan Peele. Pois é, eu comecei, cara, não sei, às vezes as pessoas me perguntam, né? Um ou outro pergunta e tal. Quando a gente ganhou o selo do Nerdmaster, beijo Nerdmaster, se você estiver escutando isso, perguntou como é que foi a criação do podcast. A gente tem aquele discurso pronto, né? Que é um discurso até engraçado, mas é muito verdadeiro, né? Eu sempre fui muito do Rui, né? Da pessoa chegar e chamar a minha casa de masmorra erótica, eu achava o nome ótimo. E criar um blog com esse nome, né, cara? É bizarro. Mas quando eu olho para trás, assim, né? E, e sempre fui e sou até hoje muito entusiasta, né, da mídia. Talvez eu não seja uma grande entusiasta das pessoas, né? Até porque eu tive algumas decepções no meio desse caminho aí, né? Algumas decepções até grandes, né? Com o comportamento das pessoas. Apesar que eu não posso culpar, né, o veículo excelente, é, né, achar que ele é ruim porque algumas pessoas não são legais, né? Tem até algumas pessoas que têm uma percepção bem errada de mim por causa disso, né? Eu não tenho nem como me defender, mas isso é uma outra questão. Bom, fazer podcast 10 anos e ainda é engraçado, até porque a gente pensou em terminar, parar de fazer o podcast, mas caramba, né? Rola aquele lance de incentivo, né? Pessoa fala pra você, puta, não, o podcast de vocês é legal, pô, não para. Cara, eu entendo isso porque eu agradeço, claro, entendo, mas eu também, enquanto ouvinte, eu fico muito triste quando eu vejo os podcasts que acabaram, sabe? Pessoal que parou, que tiveram claro seus motivos, né? Alguns falam, inclusive, que talvez o podcast não coubesse numa época como essa, né? E tal, e era um vale tudo, né? A gente mesmo, se for fazer uma revisão, né? Escutar novamente. Eita. Escutar novamente os podcasts da gente, às vezes escuto. Eu escuto, assim, eu falando alguma bobagem, assim, no sentido de não ser uma coisa, sabe, legal, importante, né? Que sabe, que valorize minorias, eu fico muito preocupada, né? Não que eu tivesse esse perfil, eu nunca tive, né? Isso é uma coisa muito minha também, porque em casa, mesmo o meu filho, um homem trans, ele não sentiu medo, né, de falar comigo, porque na nossa casa existia um pensamento, né, muito mais libertário nesse sentido, né, de menos julgamento, né, mas a gente peca muito por falar coisas que podem soar errado no ouvido de um ou de outro, né. Eu lembro quando a gente gravou sobre Jang Mu, né? Agora é coisa recente, porque agora, é claro, você tem um compromisso com o que você está falando e uma preocupação até com a percepção das pessoas pelo que você vai falar, né? Então eu lembro que a gente assistiu o filme do Jang Mu, se escutar o último podcast que está no ar,
O último filme, claro, eu entendo que é o filme, inclusive, o Rap Times, né? O último filme desse podcast, se você estiver escutando hoje, né? Aqui entre o dia 16 e 17, né? Que eu não publiquei o próximo ainda, né? Que fala de herói, clã. Eu lembro que, caramba, eu assisti o filme e aquilo me agrediu, e veja bem, no sentido assim de ser um tema que, saca, os caras dentro do enredo, eles ficam enganando a mulher cega, sabe? Ela na rotina dela diária, que ela tinha familiar também, né? Tinha esse negócio dela viver num quarto, sabe, muito desconfortável e feio, enquanto o filho da mulher vivia num quarto super bonitinho e tal, era super bem alimentado. Tem uma questão de gordofobia que, caraca, hoje eu posso compreender. Assistir um filme e compreender quando eu vejo que tem um personagem estereotipado e gordofóbico, né? Então é muito importante a gente, enquanto pessoas que falamos assim para um público, né? E caraca, não importa o tamanho do público, tá? Mesmo assim, se são 30, 40 pessoas, 1000, claro que quanto maior o público, a maior a responsabilidade, né? Eu sempre, pelo menos eu, nos tempos para cá, eu tenho falado muito isso, né? Você não pode reforçar estereótipos ou passar pano para conceitos imbecis, né? Ou mesmo falar coisas que possam ser gatilho, né, para alguma coisa. Então é isso, cara. 10 anos fazendo podcast, você abre mão, né, de tempo, principalmente, porque não no caso talvez de quem grave, mas de quem edita, sim. Você tem um tempo que você poderia estar fazendo uma outra coisa, saca? Você está editando. Eu gosto de ter na minha mão edição, tá? Apesar de sim entender que a edição é uma coisa trabalhosa, né? Mas eu gosto de ter o domínio da edição e poder, saca? Hoje em dia muito mais, porque caramba, antigamente por algum motivo, e cara, eu não sou mais assim, né? Às vezes tu tinha uma pessoa falando uma merda violenta assim, e caraca, tu tinha que cortar, porque não é pra estar no teu programa, né? A pessoa reforçando alguma coisa que não é legal de escutar, né? Só que tu fica, né? Hoje não, hoje eu sou uma pessoa que corta muito mais. Hoje eu me preocupo, porque o podcast é um registro, né, cara? É um registro de como é que tu se sentia naquele momento, como é que o que que você pensava, porque isso se altera, então isso é bem bizarro. Falando de cinema mesmo, tem filmes que eu tive uma percepção muito negativa do filme, por exemplo, achei uma bobagem, né, sei lá. E hoje em dia eu acho o filme muito melhor, né, porque a minha cabeça mudou, eu me transformei, né, e tal. É por isso que é bom as revisões, né, a gente fazer revisões que a gente gosta. A questão do tempo, podcast é muito você fazer amizade, sim, com quem é fã sabe, da mídia e quer colaborar com você. Cara, quando eu olho pra trás, assim, é bem bizarro, porque eu tava fazendo, eu não fiz nada, não publiquei esse banner, mas eu peguei todos os banners que a gente tinha desde o começo, desde o primeiro podcast, que eles são tenebrosos, entendeu? Porque eu lembro que o meu filho, na época, pô, que fofo ele, assim, pequenininho, me ensinando, ele me ensinando a fazer colagem de imagens no Paint, né? Aí eu falei, que legal, vou fazer isso. E foda-se, porque a gente não tinha, né? Aliás, até hoje, né? Eu conheço muito pouco do Photoshop, né? Até hoje. Mas assim, né? Os banners horrorosos, né? Aí quando a gente teve acesso a banners melhores, porra, foi com a ajuda de pessoas legais, né? A gente tinha o Barão, saca? Quando a gente mudou a primeira vez, foi pra Cinemasmorra, tinha o Barão. Depois em Game of Thrones tinha o Daniel, cara. Se você for ver os banners de Game of Thrones que a gente fez da primeira temporada, da segunda, são lindos, né? Eu gosto muito deles, das montagens que ele faz. E eu também, hoje em dia, até que dou minhas cabeçadas, eu faço uma ou outra coisa, mas caramba, é muita gente para agradecer, cara. Então, é claro que você às vezes dá aquela tristeza, né? A gente vive numa época de polarização eu senti vontade várias vezes essa semana, gente, de deletar meu Twitter, sabe? Não o Facebook, porque você não consegue administrar a página, né? Quando você deleta o Facebook, mas, cara, eu senti vontade, porque, cara, eu li uma reportagem do New York Times,
tá? Com esse negócio do algoritmo do YouTube, né? Sobre como os algoritmos e tal, e o sistema né, de apresentação de vídeos, para vídeos que tu vai assistindo, o YouTube vai adicionando mais, né? Aí eu vi isso daí, falei, cara, eu li todo o texto, né, do New York Times, né, que o blog traduziu. E, cara, é assim, tu vê algumas pessoas que dão relatos mesmo, de, poxa, que nem conhecia, por exemplo, Nando Moura, né? Que mais gostava de estar aprendendo a tocar violão e tal, e depois foi conhecendo uma direita e concordando com o cara, porque tem isso, né? Você vai se associando, né? Vai tendo a questão afetiva, né? Coisa que no podcast também tem, inclusive, né? Você consegue se tomar de muito afeto, né, pelas pessoas que estão próximas de ti, te acompanhando. Lembro de muitos relatos, inclusive, até escutei no Rapadura Cast um tempão atrás, de gente que se emocionava e chorava. Hoje em dia, eu acho muito bonito quando as pessoas mandam para mim alguma mensagem, fala que foi tocado, sabe, porque o nosso papo ajudou. E, porra, isso é muito foda, né? Isso é muito legal e caramba, não, sabe, isso me faz não querer parar, né? É, mesmo de fazer podcast. E, poxa, é tanta gente que eu gosto demais, tem tanta gente que eu conheci pessoalmente e eu tive oportunidade. Eu tenho muita vontade de ir em eventos, sabe? Não sei se as pessoas, como é que vocês se sentem assim? Eu quero conhecer as pessoas que eu, sabe, que eu troco alguns tweets, né? E tal. Tem algumas pessoas que eu tive oportunidade de conhecer, tipo a Nilda, por exemplo, né? Nilda Alcarinque, é uma pessoa maravilhosa, sabe? Eu achei linda, assim, porque ela me deu um puta de um abraço, né? Então, foi mó gostoso poder conhecê-la, poder vê-la, né? Mas a Nilda é uma pessoa excepcional, né? Gosto demais dela. Outros também em São Paulo, quando a gente foi pro Pod. Acho que não sei. O nome eu acho que era Pod Breja. Acho que é Pod Breja. Putz, nunca mais rolou, cara. Uma pena que não tá rolando esses eventos em São Paulo. Mas eu lembro que eu conheci o pessoal do Pod Trash, que veio do Rio, cara. E caramba, o Douglas é uma pessoa, o Douglas Bruno, né? Todos, Almighty, Chincoio, Demetrios, todos mesmo, assim. O Edson, então, que agora entrou, que é já um amigão queridíssimo, já conversei com ele várias vezes. São pessoas que é um prazer imenso tu conhecer pessoalmente, né? O Edson também conheci pessoalmente. Mas no Pod Breja teve o Bruno, Douglas, o Demetrios, e eu lembro que apareceu o Edson também. Que na época ele não estava ainda no podcast, né? Mas, caramba, é muita gente para agradecer, que eu tenho muito afeto, que eu tenho muito carinho, que eu sei que eu posso contar, né? Se eu precisar gravar um tema assim, que é um tema, um cinema mais, que vamos colocar assim, que você vai fazer experimentação, porque não é um cinema fácil de assistir, né? A gente está aprontando aí um podcast bem legal, por sinal, né? Para falar da Rússia e do leste europeu, cara. E é um cinema muito interessante e também muito complexo. Eu já percebi isso daí, entendeu? Porque eu andei baixando, sabe? Tô, tipo, 2 semanas baixando filmes russos e do leste europeu. E eu dei uma assistida em algumas coisas e falei, caralho, é bem louco mesmo, é loucura. Mas caramba, olha, voltando à questão de podcast, né, já que eu me propus, né, a falar um pouco sobre isso, eu não quis fazer isso no meu site, né, aqui eu acho que talvez seja mais fácil fazer uma egotrip, né, do que no site, né, já que aqui é um espaço meu, né. Não que o site lá não seja, né, mas sei lá, bom, prefiro fazer aqui. O lance é que eu sou antes de tudo, eu falo isso muito, cara, eu acho muito legal essas pessoas que fazem podcast, algumas têm esse perfil, né, de você é um ouvinte, entendeu? É muito importante você primeiro ser um ouvinte e se colocar enquanto ouvinte, porque você vai ter mais vamos colocar assim, uma certa naturalidade, né, nas relações. Eu acho legal isso daí, você consegue se entregar mais, né, e eu tenho muito orgulho de sempre ter sido muito acessível, né, apesar de ser porra, não é questão de tu ser famoso ou não, foda-se, né? Mas é mais questão, até porque eu não sou, mas é mais uma questão de você consegue fazer uma rede de amizades, né? E eu nessa de ser muito cara de pau, eu sempre fui, eu tive a oportunidade, tenho até hoje, de falar com pessoas maravilhosas, sabe? Gente que assim eu me sinto a maior, né?
A pessoa assim super intelectual e maravilhosa, incrível. Mas é muito foda, gente. Eu tava conversando com meu filho, né? Só pra compartilhar, né? É uma coisa que, olha só, né, gente? Putz, ele não escuta podcast, né? Ele raramente escuta podcast. E eu tô sempre incentivando, né? Porque, pô, imagina, se eu compartilho o podcast, eu participo de debates sobre podcast, pelo menos quando me convidam, né? E eu incentivo as pessoas a escutar e tal, a divulgar. Imagina em casa, né? Eu falo, putz, meu, mas tu tem que escutar, porque tem um podcast legal. Meu filho é estudante de cinema, né, agora, né? E ele foi escutar um podcast, não vou falar nem o tema qual que é, para não, o pessoal não pegar, mas o lance é que ele odiou profundamente. Não que ele já não tivesse tentado escutar os podcasts assim, né? Ele tenta, mas só que ele é do tipo de pessoa que ele escuta podcast no YouTube, saca? Ele fala que escuta alguns de humor no YouTube, por exemplo, né? Mas o meu filho trabalha numa livraria. E o lance foi que aí que ele ficou bem puto, ele até mandou um WhatsApp, que ele foi escutar um podcast e na livraria lá tem um esquema de som, caixas de som. O que tá rolando de música no PC, vai, por exemplo, eles botam no Spotify, né? E vai para as caixas de som. Ele falou, ó, tô sozinho na loja aqui, vou escutar, né? Aí o podcast começou normalmente, ele falou, e do nada o cara deu um grito no podcast. Alguém foi fazer uma graça, né, e tal, deu um grito no podcast. Coisa que, né, que olha, eu particularmente, assim, enquanto pessoa que edita podcast, isso é uma coisa que eu também odeio, não gosto, gente, nem que grita e tal. Aliás, tive uma puta desavença por causa disso já uma vez, uma ocasião. Gente que grita em podcast, quando eu tô principalmente comigo gravando, eu odeio. E podcast que já começa com um barulho altíssimo, eu acho um horror saca, é questão de gosto também, né, mas eu não curto, tem gente que tem isso na vinheta, tem grito, não, então assim, é cada um, né, mas meu filho isso afastou mais ainda ele, né, de ser alguém que escuta podcast. Isso tem uma coisa que eu queria muito alguém que eu quisesse muito que escutasse podcast é meu próprio filho, né, até porque ele estuda cinema e, né, pô, no modéstia à parte, a gente já falou de tanto diretor legal, né, e tal, bom, sei lá. Mas é interessante nessa questão da subjetividade, né? Porque, obviamente, se o cara tem alguém que grita, né? Falando no podcast dele, nem que seja brincando, e ele tem audiência é porque a pessoa não se importa, né? E aí a gente volta para a questão afetiva, né? Tem gente que gosta do host ou gosta de certas falas e se mantém ali, né? E tal, né? De qualquer maneira, é, eu olhando assim, tô falando muito essa palavra, né? Essas palavras, olhar para trás, né? Eu só tenho mais do que agradecer, né? Do que me lamentar ou me entristecer, né? Com algumas atitudes lamentáveis que eu já acabei, né, encontrando nessa trajetória. Alguns projetos que eu comecei e não terminei, isso é muito louco, cara, né? E tal. Eu gostaria de ter continuado, né? A gente tinha um podcast chamado Mulherada, só para constar, muito antes dessa onda feminista, né? Isso é bem interessante, né? Mas acabou, né, estacionando. De qualquer maneira, a gente está com masmorra, né? Que a gente foi amadurecendo enquanto fazia o podcast, né? Experimentando os primeiros podcasts. Eu estou muito nervosa nos primeiros porque eu não tenho a menor prática, né? De ser host, né? Hoje em dia, sinceramente, eu até tiro de letra, né? Mas antigamente eu ficava bem nervosa, fui de conversar com gente que eu não conheço pessoalmente, né? Eu tenho uma inveja de quem grava podcast presencial. Eu queria poder, porque é muito legal, né? Tu conversar olhando nos olhos, né? Pra mim, hoje em dia, eu tô desencanada, mas eu no começo estava bem insano como fazer isso, eu não sabia como, né? Eu lembro da Cafeína, ela me dando dicas também de edição, então, saudade, né? Desse começo que a gente teve, foi um começo bem interessante, né? Já que começou, claro, com o download de filme, vive o download de filme, porque escutava o podcast do pessoal do Filmes com Legenda, né? Que pessoas legais, era bem divertido e eu descobri uma maneira de trabalhar, né? Coisa que eu gosto muito até hoje, né? Tu tá trabalhando e tá escutando podcast. Se não for necessário que você fique, né? Sem fones, né? Normalmente eu consigo trabalhar usando fones. Mas, cara, é legal, é legal. Eu quero continuar por algum tempo.
né? Tem a questão da idade, né? Às vezes me sinto um peixe fora d'água, né? Porque, cara, eu não tô na mesma sintonia que algumas pessoas. Eu tô, às vezes num grau, num nível de responsabilidade que as pessoas não entendem, né? Isso é bem doido e isso pode, inclusive, me fazer parecer, eu pelo menos já tive certeza disso absoluta, que me faz parecer às vezes até antipática, porque eu não estou disponível, né, com facilidade, né, apesar de ser acessível, né. Já teve ocasião que a pessoa, tipo assim, eu não vou falar também quem foi, mas a pessoa me fala assim, ah, vou te convidar para um podcast, tu aceita e tal? Eu falo, claro que sim, aceito, né. Só que a pessoa fala assim, ah, especificamente, pô, vou, então fica guardando meu e-mail. Aí, cara, era uma época, inclusive, que eu não estava conseguindo acessar as redes e tal. Ou eu não deixo notificações, eu tô na rua direto. E não é sempre que eu tô com internet, né, no celular. E a pessoa ficou tentando falar comigo o dia inteiro, só que em vez de tentar mandar e-mail, ficou mandando por inbox no Facebook. Aí, cara, não conseguiu e ainda ficou chateado, tenho certeza. Mas fazer o quê, né? Quando você. Dica aí, cara, quando você fala que vai se comunicar através de uma plataforma, você tem que tentar ir por ela mesma, né? Podcast famoso, hein? Deixa pra lá. O lance é que, porra, é assim, cara, é legal, muitas amizades, alguns, com certeza, não sei se inimizades, mas é, cara, olha, eu não sei, eu tenho quase 50 anos de idade, entendeu? Então algumas coisas eu tô tentando me despir. E uma dessas coisas com certeza é a raiva, né, cara? Porque eu sempre tive problema assim, com controle de raiva. Eu sou uma pessoa que minha comunicação não é uma comunicação fácil. Eu sou louca por aprender a ter uma comunicação não violenta, sabe? Mesmo, de verdade. Eu gostaria de ter uma comunicação melhor, né? Eu acho que eu sou muito ligado aos 220 volts, né? E tal, e com certeza eu sou uma pessoa que não perco paciência, entendeu? Depende do gatilho, eu perco, viu? Mas, cara, é difícil. Eu tenho, na verdade, não sei nem se é inimizades, é mais uma tristeza, assim, que me toma, sabe? Quando eu vejo algumas situações e tal. Claro que a gente só pode especular, né? Não sabe o que que as pessoas falam de você, mas é fogo quando a gente vê, né? Bom, de qualquer maneira, né, eu tô aqui jogando essas palavras ao vento aqui e ninguém tá entendendo porra nenhuma, né, mas não importa também. Na verdade, isso é um áudio também muito mais sobre agradecimento, sabe? Eu com certeza, né? Eu tenho muito mais que agradecer. Muito mais que agradecer. Tava falando dos banners toscos, meu. Mas já teve N ocasiões que a pessoa. Eu pedi algum amigo, que o cara nem, sei lá, um cara profissional, a pessoa fez pra mim de boaça um banner pra mim porque eu precisava, porque caramba, eu falei, caramba, não sei o que fazer, bicho, não sei fazer banner, a vitrine é super importante, né, pra apresentação de um podcast, e eu não sei fazer banner, e a pessoa foi lá e fez, né. Então é foda, cara. E outra coisa que é foda, isso, cara, isso é uma alegria muito grande, cara, e não tem nada a ver com ego, tem apenas a ver com a alegria de quem ama podcast. É quando alguém chega para mim e fala: caramba, eu fiz um podcast, ou escutei pela primeira vez um podcast através do seu podcast. Sabe, isso é bem foda, eu já escutei isso em várias ocasiões, né? Isso que é você ter um podcast longevo, às vezes você tem o prazer, cara, foda de alguém falar pra ti, caramba, primeira vez que eu gravei podcast foi contigo. Então, caramba, ó, eu escutei tal podcast que tu fez, achei foda, hoje em dia eu tenho o meu e, putz, e o podcast da pessoa é mó foda, é mó legal. Então, putz, é isso, né? É só agradecer mesmo. 10 anos fazendo podcast. Não foi fácil, não vou falar pra vocês se foi fácil. Às vezes, principalmente em questão de saúde, né? Eu tive muitos problemas de saúde, né? É, foi foda para poder voltar a fazer, né? Teve um ano aí que eu praticamente publiquei pouquíssimo, né? Porque eu passei uma parte do ano internada, tipo, mais de um mês, outra parte aguardando cirurgia, né? E tal. Depois até que as coisas melhoraram um pouco. Mas cara, faça podcast, interaja com quem faz podcast. É, até hoje se fala muito da questão de comentários, né? E tem isso de todo mundo pede comentários. Comentários realmente é uma coisa muito legal.
você se sente. A pessoa deixa de ser uma estatística apenas, sabe? Você vê ali no feed, já teve tantos downloads, bota um rosto, sabe? Na pessoa. Então, se você puder comentar, porra, comente. Sempre, se possível, comente. Não é uma questão pô, esse podcast é foda, tem muitos comentários. Não, e sim porque tu se aproxima, né, de quem tá fazendo, isso é muito legal, né? E é muito solitário, às vezes, editar, às vezes a gente passa, eu e muita gente, dias editando. É mó legal você ver que, o trabalho que você realizou tá ali, né? Tá pronto, e alguém curtiu, e a pessoa às vezes até compartilha contigo o que estava fazendo. É muito divertido, né? Vamos ver até quando eu consigo fazer podcast. Espero com um bom tempo, né? Uma vez eu lembro que eu até falei que eu iria fazer podcast até os 50 anos de idade, né? Eu tô com, eu tô com 48 agora. E caramba, 50 tá chegando aí, né, cara? Falta pouquíssimo tempo. Então, quem sabe, né? Eu faça podcast. Não sei por que eu falei 50, mas vai que eu faça por mais algum tempo, né? De qualquer maneira, eu gosto tanto de compartilhar opiniões e de conversar com as pessoas que podcast acaba se tornando um prazer, né, de você realizar, né? Pra mim tá sendo um prazer, por exemplo, só para finalizar, né? Eu poder publicar esses áudios aqui, né? É que eu não tive tempo ainda de escrever um pouco, né? Aliás, eu sou muito insegura para escrever. Eu gosto de escrever, mas eu sou muito insegura de escrever no blog e tal, né? Então, mas compartilhar áudio é muito mais fácil, né? Então, tá sendo um prazer, porque você, aqui pelo menos, né, eu tô publicando no Anchor, né? E você grava o seu áudio, você coloca, faz o upload, ele até dá a possibilidade de você colocar uma arte e tal, né? Mas eu nem coloco arte, que já criei um logotipo ali, simplesinho, e é disponibilizado em, muitas plataformas, né? Algumas que inclusive eu nem uso, mas tem várias lá, né? Mas achei muito legal, né? Então, se você quiser, por exemplo, ter um podcast, criar o seu, né? Você pode publicar na Anchor, que você não vai gastar absolutamente nada e vai ter ele distribuído em muitas plataformas. Não eu fazendo propaganda aqui, mas eu achei legal isso daí. Também foi uma coisa de eu testar essa Anchor aí que o pessoal falava, né? Mas é isso, gente. Poxa, obrigada se você chegou aqui nesse áudio, porque você já escutou os podcasts que nós fizemos lá no site, né? E você tem algum afeto, gosta da gente, de mim, do Marcos. Obrigada. Foi uma coisa meio pessoal, né? Eu falei do meu ponto de vista, né? Talvez o Marcos tivesse o ponto de vista dele. Coisa até de se perguntar, qualquer hora eu gravo aqui o que ele falar. Vocês vão talvez até se surpreender, hein? Mas olha, prazer, né? Tá com muita gente que talvez não me conheça pessoalmente. Espero que um dia isso possa acontecer, né? Que tem esses encontros aí. Cobrem das pessoas, né? Pessoal organizar pó de breja e tal. Vai ter um de Curitiba agora no final do mês de agosto, né? Que, putz, eu queria muito ir. Primeiro que eu amo Curitiba, né? Segundo que o pessoal é muito gente fina, né? A galera desse Capivaras. Eu acho que é Escutando Capivaras. Espero que eu não esteja me enganando. Mas é muito foda. Procurem aí até o perfil do pessoal. Aí vai ter uma reunião em Curitiba, caso você esteja próximo. Mas eu espero que eu possa conhecer mais pessoas também, né? Que tem gente que eu tenho muito afeto, eu tenho, assim, conhecimento, assim, de gravar podcast junto há, porra, esses 10 anos, praticamente, né? Então, tomara que isso aconteça. No mais, eu deixo um abraço para você, desejo uma ótima semana, tá? Né, força aí, cara, que sei que tá foda acompanhar nas timelines, nas redes sociais, só merda, né? Força aí e reforça aí assistindo bons filmes. A gente está fazendo isso também, né? Bons filmes, pesquisando cinema, é o que a gente gosta muito de fazer. Então, deixa um abraço para você e a gente se fala aí no próximo podcast ensaio, né não? Beijo, tchau, tchau.